Bom, e agora eu vou falar sobre um tema muito importante, férias chegando, nós estamos no final de ano e você tá pensando em passear, né? Pois é. Mas durante a viagem a gente tem que tomar alguns cuidados e principalmente se você, como eu, tem dores na coluna. Então eu convidei o Dr. João Bergamassi para vir falar sobre dores na coluna, férias e como que a gente convive com essa dor nas férias ou se é necessário conviver. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Duda. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui de novo. Ai, doutor querido, ele é o doutor Stael. Manda um beijo para a doutora. Pode deixar, manda. Beijo, doutor Stael. Doutor, nós vamos falar de algo, como o senhor é especialista nessa área, vamos falar o que as pessoas precisam saber para passar férias tranquilas, vamos dizer assim, né? Porque coluna, vamos dizer que dificulta. Dá aquela travada de vez em quando que a gente não consegue levantar da cama. Né? Nas férias, assim, tem alguns problemas mais simples que a gente consegue resolver de uma forma bem tranquila, que está relacionado ao dia a dia. Aquela questão postural, muito tempo sentado na mesma posição, vai pegar uma viagem um pouco mais distante, um pouco mais longa, principalmente as pessoas que já têm algum problema na coluna, pode ter alguma crise, pode ter alguma dor, alguma outra coisa. E tem problemas que acho que vale a pena, assim, a gente comentar aqui, problemas realmente muito mais graves, problemas muito sérios, que são problemas das pessoas, principalmente que vão nadar em cachoeira. Olha, eu morro de medo. Mergulhar em piscina rasa, que isso pode pode causar algum tipo de problema realmente irreversível e muito trágico. Cachoeira? Exato. Piscina rasa. Por que, doutor? Porque as pessoas podem mergulhar de cabeça sem saber a profundidade de onde está mergulhando e acabar tendo algum problema na coluna cervical. Mergulha na cachoeira sem ver? Mergulha. Isso é mais comum do que a gente imagina, infelizmente. Porque tem pedras. Tem pedra e a gente não sabe a profundidade. Exatamente. E aí bate a cabeça, Meu Deus. fratura a coluna cervical, lesa a medula e fica paraplégico ou tetraplégico. Gente, olha só, vocês aí que vão passar férias, a viagem ela tem que ser deliciosa. Então, cachoeira, o doutor tá falando uma coisa que é importante. Eu não imaginei que as pessoas têm coragem de pular no escuro, sem saber, sem ver, né? Porque tem muita pedra, é perigoso. Então, pode ser fatal, hein? Então fica de olho. Agora, doutor, por exemplo, eu tenho hérnia de disco, eu evito pegar viagens longas, porque eu travo. É normal a pessoa ter hérnia de disco, se dirigir muito tempo, assim, vai viajar final de ano agora, que pega 7, 8 horas de trânsito pra ir pra praia, essas coisas, ter realmente essa trava na coluna? Normal não, mas é até esperado. Nossa, eu fico assim, travada pra descer do carro. Porque a dor, ela vem muitas vezes por conta da própria hérnia, né? O que é a hérnia? A hérnia é um pedacinho do disco que vazou do seu local de origem. Então isso acaba irritando, acaba pinçando algum nervo, que são os casos que acabam realmente entrando em crise, tá? Então, assim, se a gente permanecer na mesma posição longos períodos, a gente pode realmente enfraquecer um pouco a musculatura, essa sustentação do nosso tronco, a musculatura não funcionar de uma forma tão eficiente e o peso do nosso corpo acabar indo para o disco e aí acaba vazando um pouquinho mais. Como que evita isso? Dá para colocar uma almofada? Tem alguma coisa que ajuda? O ideal é a gente fracionar a viagem. Então, a cada 1 hora a gente para, estica, levanta, estica, alonga um pouquinho, realmente para poder não ter nenhum tipo de surpresa. Entendi. Num momento que teoricamente era para ser de descontração. São dicas e alegria, simples, né? E evitar muitas vezes a crise, né? Evitar que chegue na viagem num local agradável, praia, casa de campo ou qualquer lugar, chegue e precise ficar deitado 2, 3 dias por conta aí de uma crise. Você já sabe que nós vamos falar aqui da fratura em vértebra e o perigo de estragar uma viagem. O Tarcísio caiu dentro do hotel. Acredita que nós somos... Eu tô falando de férias, mas aconteceu isso com a gente agora. Ele meio dormindo, eu acho que achou que estava no quarto em casa. Sabe aquela coisa de acordar e dormindo para pegar uma água? E ele escorregou e ele caiu com a costela no chão. Ficou 1 mês. Não pega nada, não consegue andar e geme de dor. Quer dizer, isso estraga as férias, né? Estraga. E isso pode acontecer, inclusive na coluna. Então ele teve um trauma direto na costela, então provavelmente teve alguma lesãozinha ali na costela, mesmo que não tenha uma fratura, mas dependendo da forma que cai, se o indivíduo ele já tem um grau um pouco maior de osteoporose,
a vértebra achata, ela achata. Então é uma fratura típica de quem tem uma fragilidade óssea um pouco maior, né? Esse achatamento na vértebra, tá? Mas o Tarcísio é um cara novo, é um cara que faz bastante atividade física, então eu acho que ele nunca vai ter esse tipo de problema na coluna, então ele tá tranquilo. Doutor, acidentes de carros e lesões na coluna. Hoje a gente vê aí que os carros, né, vamos dizer assim, já tem essa questão do airbag, tudo isso realmente ajuda a diminuir a possibilidade de uma fratura. Fala um pouco pra gente sobre a questão do acidente de carros e os problemas de coluna, porque tem pessoas que chegam à fatalidade de ficar tetraplégico, por exemplo. Sim, a segurança hoje envolvida num carro, ela ajudou muito em termos de prevenção de lesões, não só da coluna, mas de todo o esqueleto nosso de uma forma geral, né? Foi pensado nisso, né? Esse desenvolvimento veio justamente para isso, tá? Mas, obviamente, dependendo do tipo de colisão e da velocidade que o veículo está, obviamente, algum grau de lesão vai acabar tendo, tá? Queria chamar a atenção para um tipo de lesão que, mesmo com airbag, às vezes a gente pode ter, que é a colisão traseira e aquele mecanismo de chicote que a gente faz no pescoço. Então, mesmo tendo airbag, às vezes a gente pode ter algum tipo de lesão nessa colisão traseira e muitas vezes fraturar a coluna, dependendo da intensidade desse impacto. O chicote que o senhor fala é aquele... Exato. Vai e volta. Com intensidade. Pode dar lesão de ligamento, pode dar lesão da musculatura, pode dar lesão no disco, pode dar algum tipo de fratura na coluna cervical. Nossa, o senhor sabe que o senhor está falando de uma coisa que está me chamando a atenção por causa das gêmeas, né? Elas estão com 7 meses e agora já andam com a cadeirinha de... Doutor, eu ando numa velocidade quase parando. Tipo assim, todo mundo pode me passar. Porque eu tenho medo dessa freada, desse chicote e bebezinho, imagina? É muito frágil, né? Pode ser muito perigoso também, né? E o mecanismo de segurança das cadeirinhas já foi projetado para isso, né? Então as criancinhas, os bebês menores, eles têm um mecanismo de cinto que segura praticamente o corpo todo, né? E conforme vai crescendo, vai desenvolvendo mais um pouco essa sustentação e aí o cinto acaba ficando menor, ficando mais para o indivíduo adulto, né? Mas para o bebezinho... Tem que ficar atento, porque às vezes os pais têm dó, né? De colocar, prender, que a criança chora. Tem que prender. Olha, põe garrafinha de água, dá chupeta, enrola, brinca, joga brinquedo pra cima, mas deixa o seu filho preso ali, porque é realmente muito perigoso. Principalmente se vai pegar a estrada, né? É perigosíssimo. Exatamente. Então... E agora no período de férias, gente, olha, dá uma segurada aí. Se beber, já sabe, né, gente? Álcool e direção não combina. Então, a gente tá falando de algo que vira clichê, mas tem que tomar cuidado. Doutor, hérnia de disco, a pessoa precisa fazer uma cirurgia. Eu faço antes ou depois das férias? Nossa, Como que tá o pessoal? É uma dúvida, Aí, na verdade, depende de muitos outros fatores, tá? Se o indivíduo tiver em crise e aqueles sintomas que ele está tendo da hérnia de disco forem impedi-lo de ter uma viagem, umas férias aí, vamos dizer assim, que ele possa aproveitar, talvez faça sentido a gente pensar em fazer algum tipo de tratamento um pouco mais específico antes e ele viajar tranquilo. Agora, se é uma situação que apesar da dor, apesar dos sintomas, está relativamente tranquilo, dá para a pessoa ir passear, curtir a família, desliga um pouquinho da correria do dia a dia, quem sabe até melhora um pouco a dor. Sim. E aí volta e aí retoma aí a decisão de fazer ou não a intervenção. Mas se o indivíduo estiver em crise, estiver acamado, estiver com muita dor, muita limitação, aí é melhor fazer antes e ter paz depois. E aproveitando um gancho até que o senhor está falando da cirurgia, hoje a gente sabe que cirurgias de coluna, dependendo da indicação, o paciente ele tem uma recuperação muito mais rápida, né? Não é? Mas hoje tem casos que a cirurgia, elas, vamos dizer assim, minimamente invasivas. Existem essas cirurgias para alguns casos de hérnia, por exemplo, que são menos invasivas? Inclusive, a maior parte das hérnias de disco que precisam de algum tipo de intervenção, hoje em dia elas são tratadas por um mecanismo endoscópico, por vídeo. Então não precisa aquela fazer abertura toda. Não, que o paciente fica acamado, fica meses reabilitando. De repente opera e não vai fazer aquela viagem, mas vai passar bem as férias, né? Consegue viajar. Consegue viajar? Consegue viajar. Olha!
Com essas técnicas já consegue até viajar. Bom, tem uma questão que eu tô vendo muito aí, que é o beach tênis, que é uma moda. Eu não consigo nem me imaginar jogando aquilo lá, mas eu acho muito legal e é meio que na areia de praia mesmo, né? E me fala um pouco dessa sensação do momento e para quem tem hérnia de disco, porque o pessoal também vai muito na moda, né? Então é modinha, vamos lá. E quem tem hérnia de disco, como fica nesse caso? Pode acontecer alguma intercorrência ou ela pode praticar esse esporte normalmente? Pode ter problema, o ideal é realmente que essa pessoa passe por uma avaliação para poder realmente montar um planejamento, uma programação. Sim. Quer jogar beach tênis? Beleza, vai jogar, mas vamos fortalecer um pouquinho, porque tem muito movimento torsional, muito movimento de agachamento, então a gente acaba usando muito a nossa coluna. E para quem tem algum problema, realmente é melhor a gente fortalecer um pouquinho para a coluna aguentar, para realmente a gente dar condições para a nossa coluna de suportar um esporte como o beach tênis, que é muito semelhante tem os mesmos problemas do tênis, por exemplo, né? Quem tem problema de coluna, às vezes tem uma certa dificuldade de jogar tênis, mas é questão de planejamento, é questão de fortalecimento, muito. Eu tentei jogar tênis uma vez, quase fiquei sem braço. No dia seguinte, estava assim, ó, pendurada. Não tinha costume, né? Eu fui lá, me achando, né? A coluna tá boa, então, aguentou, não, é o braço. Mas o braço eu não aguentei, não. Doutor, verão, piscina, pessoal que gosta de fazer natação, é indicado, pode também ter algum problema. A gente tá falando de esportes, porque são coisas que vocês vão fazer agora nas férias, né? Vai pra praia, vai pra piscina, vai curtir, vai viajar, vai pegar a estrada. Então, o que fazer? Como você fazer com que as suas férias sejam realmente tranquilas depois desses 2 anos aí que a gente tá tudo enclausurado dentro de casa, começando agora a ter um pouquinho de relaxamento, sempre com cuidado, querer todo mundo sair e fazer tudo ao mesmo tempo, né? Parece que a gente realmente estava preso e quer fazer tudo de uma vez, né? Mas a natação é uma boa. É uma boa. A gente precisa tomar alguns cuidados, porque antigamente a gente falava que natação era o esporte ideal para quem tem problema na coluna, né? E aí a gente começou a entender um pouco mais se fazia sentido realmente a gente investir na natação, porque da mesma forma que o beach tênis, que o tênis, na natação, dependendo da modalidade que a gente nada, a gente tem muito movimento torsional da coluna. Então, obviamente, se o paciente faz alguma atividade que ele gosta e não tem sintoma nenhum, ótimo. Essa é a atividade ideal para ele. Mas pensando como uma primeira opção, talvez hoje a natação não seja mais a primeira opção, não seja, justamente por conta desses movimentos torsionais. Mas hoje tem muita flexibilidade, então a gente não pode ter um preconceito a determinada atividade pensando se ela vai fazer mal ou não. Eu acho que se o indivíduo faz e faz bem para ele não sente dor, está mais do que liberado, autorizado a fazer. Agora eu quero falar de mim. Eu falo que aqui eu faço consulta também, doutor. Eu vejo mães praticando exercício com bebês. Aí vai eu fazer um reels pro Instagram com a minha filha. Doutor, tô aqui tapada. Tô aqui, o senhor viu, né? Eu andando aqui nos bastidores. Tô toda dolorida. Fui pegar a Manuela, não deu uma pinçada na minha coluna. Então, como que funciona, doutor? Porque eu fui no embalo, né? É a moda, vamos fazer exercício com os filhos. Agora eu sou mãe, sou fitness. E aí? Esse problema é o movimento que a gente faz, né? De pegar o bebê ou pegar a criança no chão. E esse movimento, às vezes, realmente a gente pode ser surpreendido. Então, isso também é relativamente comum, tá? Sem problema nenhum fazer exercício com o bebê ou com o filho, com a criança, sem problema absolutamente nenhum, desde que seja parte da rotina. Já estamos num programa ali, fazendo academia, fortalecendo tal, e o peso do bebê ou o peso do filho não vai trazer nenhum tipo de excesso para o que a gente está acostumado, né? Mas é um movimento que realmente a gente precisa tomar cuidado. E esses movimentos do dia a dia, geralmente são os movimentos que acabam causando alguma crise, tá? Outro movimento muito comum também, na hora de escovar o dente, na pia. Por quê? O cara flexiona um tronco um pouquinho para poder lavar a boca, escovar o dente e muitas vezes não volta. Então é esse movimento de flexão do tronco que realmente a gente às vezes precisa tomar um pouco mais de cuidado. Bom, para encerrar... Na hora de agachar, né? Dobrar o joelho, não dobrar o tronco, então... Para encerrar, o senhor falou aqui tanto de peso, eu quero fazer uma última pergunta.
porque eu vivo falando isso, eu brigo com meu pai e eu falo isso para todo mundo. O sobrepeso, as pessoas aproveitam as férias e vamos comer, né? E agora também com essa pandemia, todo mundo em casa e vamos comer. Doutor, o quanto afeta a pessoa que está sobrepeso ou obesidade, né? Ou quem vai para as férias e vamos enfiar o pé na jaca, para quem tem problema de coluna? O problema do estilo de vida não só responde os problemas da coluna de uma forma geral, mas muitas doenças que a gente conhece hoje em dia. Então, a gente controlar sobrepeso, controlar sobrepeso, ter uma atividade física regular, alimentação adequada, e isso realmente impacta diretamente nos problemas da coluna. E lembrar que na pandemia o pessoal já ganhou peso, e agora vai entrar em férias, vai ganhar mais peso ainda, vai ter dor na coluna. Sim. A coluna sustenta todo o peso do nosso corpo. Então, se a gente tiver um peso em excesso, a musculatura não estiver condicionada a suportar esse peso, vai doer. Então é bom a gente se preparar, é bom a gente controlar, não tacar o pé na jaca, não. Sim. Então, cuidar da alimentação, realizar atividade física regular para poder não ganhar esse peso aí no final do ano, porque senão o risco de ter dor é alto. Eu conversei com o Dr. João Bergamassi, veio falar aqui sobre as férias. Então, olha só, vocês assistam essa entrevista, mande para os amigos, curtam com segurança, aproveite para realmente curtir e não transformar suas férias aí em um pesadelo, principalmente se você tem problemas na coluna. Tem formas de evitar. Doutor, um beijo para o doutor Estael, para o filho lindo de vocês. Obrigada pelo carinho de sempre. Obrigado, Duda, eu que agradeço. Espero mais vezes. E volte com ela. Virei. Virá? Então tá bom, certeza. Tô esperando. Gente, é isso. Começando a semana, falamos de saúde, falamos sobre todas as dicas para você viver bem, cada vez melhor. Espero vocês na próxima segunda-feira pra gente falar um pouco mais de saúde. Vamos cuidar, porque é o nosso bem mais precioso e a gente tem que estar bem. Aliás, aproveita para me acompanhar lá no Instagram, dudarodrigues.oficial. Tô com a hashtag Vem Verão com Duda Rodrigues. Acompanha a minha rotina, que apesar de eu estar toda quebrada aqui, vocês vão ver que o resultado vai valer a pena. Um beijo e até a próxima segunda.